Sejam bem-vindos ao Endocast, seu podcast de medicina, nutrição e metabolismo. Hoje eu conto com a presença do Dr. Gustavo Diniz e do Dr. Arthur Sampaio. O Gustavo ele é médico, formado em medicina pela Universidade de Brasília, pós-graduado em endocrinologia e metabologia pelo IPMED, pós-graduado em medicina do exercício e do esporte, pós-graduado em medicina intensiva e faixa preta de jiu-jitsu terceiro grau. Olha aí. Tá no currículo. Respeita. A faculdade mais longa que eu fiz. Tem mais tempo disso que de medicina, né? Desde os 19 anos. É isso aí. E aqui, Dr. Arthur Sampaio, nutricionista, formado em nutrição pelo UniCeub, formado em educação física pelo UniCeub, pós-graduado em fisiologia do exercício, pós-graduação em fitoterapia e mais de 18 anos de experiência. O Arthur, eu conheci ele na Bodytech como personal. Peguei toda essa jornada, quero fazer nutri, não sei o que, tal. Eu era professor de sala do sábado, só trabalhava do sábado. E eu conheci o João, ajudava ele nos treinos. E aí falei pra ele que eu queria fazer nutrição, tava terminando, na verdade. E o meu primeiro emprego na nutrição foi com vocês. Foi mesmo, né? Lembra disso? Não lembrava que era o primeiro, não. Foi. Antes de ter o meu consultório, foi você que me chamou pra trabalhar com você. Era menino bom, né? Menino bom a gente tem que chamar. Só agradeço. Né? Negócio que menino fica bom aí e voa. Mas filho tem que criar pro mundo, né? Tem que criar pro mundo, você tem que criar pro mundo. Tem que abrir porta, né? Só agradeço. Você não podia ficar trancafiado. Muito bom. Pessoal, hoje o nosso podcast será sobre estratégias para emagrecimento. Pode parecer uma coisa fácil, uma coisa óbvia, aquela coisa que falam pra gente que é só fechar a boca que tudo vai resolver, e quando a gente sabe que não é bem assim, que o paciente obeso tem uma série de alterações metabólicas que dificultam a perda de peso, a gente tem uma parte comportamental que é particular do paciente obeso. Então, pra gente começar, eu queria começar com alguns conceitos, tá? Existe obeso saudável? Na concepção de vocês, tem obeso saudável? E se vocês já foram obesos? Isso eu não sei. O Gustavo acho que já foi, né? Ou não? Não? Contrário. Foi muito magro. E você, já foi? Já fui, já. Na minha infância, era obeso. Tá. Então vamos lá. Tem obeso saudável? É uma questão que a gente tem que refletir com bastante cuidado. Esse que confundem alguns conceitos. Você ter uma aceitação do próprio corpo, você ir contra um padrão que é imposto, às vezes um padrão até inatingível de beleza. Acho muito, cara, você fala, cara, meu corpo fora dos padrões que são exigidos socialmente, mediaticamente, acho muito bacana. Você ser obeso, partindo do conceito de obesidade, a gente tem um elevado risco de diversas doenças associadas à obesidade. Não quer dizer que ser obeso é feio. Quer dizer que não é saudável, que ser hipertenso também não é feio. Enquanto a gente não enxergar a obesidade como uma doença, a gente não vai tratar com devido respeito. Ninguém fala assim, é feio ser diabético, é feio ser hipertenso. Né? Mas você ir contra um padrão que é imposto mediaticamente, tem pessoas super saradas que são muito menos saudáveis que um obeso. Mas não quer dizer que o obeso seja saudável. Só o excesso de peso, mecanicamente, o Arthur é educador físico, só o excesso de peso, mecanicamente, é ruim. Com certeza, e muito. Isso eu não estou falando só de obeso, tá? O halterofilista, que tem um excesso de peso muito grande, também é ruim. Então, não tem como você dizer que uma pessoa com um excesso de peso vai ser saudável. Agora, tudo na vida é um conceito. O que é ser saudável, o que não é ser saudável? O OMS define muito bem, né? Bem-estar espiritual, físico. Não é só fisicamente, não é só o laboratório que diz que você é saudável. Isso é um grande problema, né? Que as pessoas confundem com exames normais com saúde. O conceito que eu acho que é legal a gente trabalhar, diferenciar também, é o conceito de sobrepeso, que é bem diferente de uma obesidade. Né? Então, às vezes, o paciente tem um certo sobrepeso, tem ali uma barriguinha, né? Um certo grau de inflamação, uma celulite, que é bem diferente de um paciente obeso. Né? Então, tem essa diferença.
E pensando também, o que, a minha opinião, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, já está conceituado como uma doença. Seja ela partindo do princípio metabólico, talvez ali genético, né? Ou até o ambiental, psicológico, mas é bem diferente de uma pessoa que tem tudo isso ok, saudável, né? Mas tem uma gordurinha que incomoda. Então, o sobrepeso é diferente de uma obesidade. Esse é o conceito que tem que levar em consideração. A obesidade ela é uma síndrome, né, pessoal? Quando a gente pega ali um homem obeso, por exemplo, ele vai ter alterações em diversos hormônios que a gente já espera. Vai ter alteração em testosterona, vai ter alteração em resistência insulínica, vai ter resistência à leptina, vai ter alteração de apetite, alteração de sono, alteração de humor. Como que eu vou falar que isso é uma coisa saudável? Sim. Não tem como, né? Sim. Mas com a mídia aí, né, uma pessoa que às vezes está um pouquinho fora de forma, ela se acha obesa. Ah, é. Aí a gente tem essas questões que são bem complicadas, né? Mas me conta, Arthur, não sabia não. Já foi gordinho? Já fui gordinho, cara. Na minha infância, assim, bem no começo da minha infância, eu era bem magrelinho, bem magrinho. E eu tive diversas doenças respiratórias, asma, bronquite, enfim. Fiquei internado várias vezes. Então, tomei diversos remédios, tipo corticoides, etc, né? E eu tive um ganho de peso absurdo em, sei lá, 2 anos. Então, eu pesava praticamente o que eu peso hoje, quase 80 quilos, com, sei lá, 12, 13 anos. Que isso, cara. Então, era bem gordinho. Mas você considera que foi secundária com a fisioterapia? É difícil, né? Porque tem a questão ambiental também, a alimentação, né? Nesse período, não conseguia fazer exercício, né? Então, eu tinha muita falta de ar, então, Sim. meu gasto calórico com certeza baixou nesses anos. Sim. E a alimentação, na época, era uma alimentação bem... Tinha diversos estudos, né? Minha família nordestina, então era a famosa sustância ali, né? Eu não deixei de onde? Minha mãe é de Teresina, Piauí. Minha mãe é do Recife, meu pai em Maranhão. Então eu sei que você tá falando assim. Então, assim, acordava, era cuscuz, tapioca, muito arroz, pouquíssimos vegetais. Minha adolescência inteira foi... Eu imagino que eu comecei a comer bem depois da educação física e da nutrição. Eu imagino que foi por isso que eu encaminhei para esse lado, né, da saúde. Mas eu também gostava muito, ainda gosto muito de futebol. Então, talvez ali uns 13, 14 anos, eu entrei numa escolinha e o bullying naquela época era pesado, né? Eu era o baixinho, gordinho, não era fácil não. Eu era o atacante do time, bora gordinho. Bora, Romário. Bora. Hoje ele tá no time sem camisa, né? Nossa, esse daí eu não entrava não. É mesmo? Não vou jogar. Não tinha, e era pesado. Enfim, todas essas questões, e por gostar de jogar bola, eu encaminhei nesse esporte e sequei, né? Perdi um pouco de gordura, tive um estirão muito grande, sou baixinho, né? Tá esperando até hoje? Tô esperando até hoje. Está. Mas enfim. E aí, por participar de campeonato, né, de escolinha, treinando, etc., eu comecei a melhorar um pouco a composição corporal. Inclusive, eu comecei a treinar musculação no meu ensino médio. É mesmo? Eu tinha uns 16, 17 anos. E aí eu pensava assim, cara, eu já não vou crescer. Eu vou ser o baixinho. Mas o gordinho e o baixinho eu não vou ser, não. Então, vamos contra a genética aí. Contra uns fatores ali ambientais e genéticos. Então, é o cara que anda pra frente, né? Que não senta e fica chorando. Exato. E aí, desde então, nunca parei de fazer esporte. Obviamente tem oscilações da vida, mas... Minha família também é do Nordeste. Eu lembro até hoje do Ceará. Eu lembro até hoje quando meu time foi me levar pra tomar café da manhã na feira, no interior do Ceará. Era mão de vaca. Conhece mão de vaca? Sim. Café da manhã aí é sustância, né? Pega. É forte, né? Não, você era 300 gramas de farinha no almoço. Fez. Muito pura. De manhã cuscuz com leite de coco, carne e sal. Isso. Tá maravilhoso, né? É cuscuz molhado, é diferente do daqui, do Centro-Oeste. Cuscuz molhado, verdade. Nossa, tem tempo, né? Como... Não é gostoso demais. Dias, cara. Delícia. Nossa, minha namorada morreu de isso. Ela só conhece cuscuz seco, né? E com ovo e tal, tem nada de comer. Que isso? É diferente. Mas aí, pessoal, chegou um paciente obeso no consultório de vocês. Como é que vocês abordam? Porque, qual que é a questão? O paciente, ele quer emagrecer, mas ele não quer fazer o que precisa ser feito. Como é que vocês abordam ele? Começa por você, Arthur.
João, então, essa é uma das maiores dificuldades em consultório, né? Acho que qualquer nutricionista. Mas, se o paciente chegou até o meu consultório, então ele já está com a chave virada. Ele já está com a proposta de seguir o plano alimentar. A primeira barreira já foi. Já foi, né? Então, provavelmente ele já vai seguir. Então, o que eu gosto de usar muito como conduta é fazer uma dieta com alguns alimentos que ele já tem dentro da rotina dele, calcular em cima disso, já para se tornar algo mais fácil, certo? E eu tento colocar alguns limites. Eu gosto muito de trabalhar com o meu paciente falando o seguinte: você tem, entre aspas, eu não gosto de usar muito, mas tem que direcionar o paciente. Você tem direito de 2 a 3 erros na semana de refeição livre, onde você pode comer o que você quiser. Você quer comer sua pizza, seu hambúrguer, só tenha moderação. Isso que eu ia perguntar. Não tem, a quantidade não é liberada. Eu sempre uso muito uma expressão que todos os meus pacientes adoram. Tem elegância na sua refeição livre, tem elegância. Tu ir no rodízio de pizza e comer até abrir a calça não vai ser tão interessante. Ok? Vai ter um nível de informação e um alto consumo calórico. Mas eu gosto de colocar alguns limites no paciente. Então, querendo ou não, você tem que tentar educar um pouco o paciente, né? É uma reeducação. Eu tenho que educar o paciente. Mas ele já chegando, ele já chega já com uma ideia de proposta, né? Que ele quer seguir. Mas acho que também é bem interessante ressaltar que tem que ser uma dieta muito prática, né? Que se um paciente que já é obeso, ele já tem uma rotina atribulada, né? Cara, já dorme tarde, acorda tarde, né? Tem um nível de estresse alto, com certeza trabalha muito. E se eu ficar colocando coisa ali que ele não vai conseguir seguir num lanche, né? Algo muito mirabolante, muito... que ele tenha, sei lá, muitos ingredientes, que ele tem que ficar procurando demais. Joey, não vai fazer. Nem eu faço. Aí você pensa numa agenda uma tarde inteira atendendo, você vai sentar e pegar ali uma farinha de não sei o que, com aquilo. Não, ninguém faz. Ninguém faz. Tá muito motivado e essa motivação não dura muito tempo. Não dura muito tempo e não é a rotina, não, usual. Não vai dar certo. Isso é um ponto interessante, porque uma das principais coisas quando a gente quer emagrecer o paciente é fazer o paciente ele ter uma rotina. Que a gente não chega em lugar nenhum sem rotina. De tudo, né? Não, tanto da alimentação, do treino, do sono, de tudo. É profissional, tudo, né? Mas para emagrecer não é diferente. Então, para ele ter rotina, tem que ser uma coisa que ele se adapte. E é as coisas que ele tem hábito de comer, os lanches fáceis, porque se ele larga um lanche, às vezes ele não quer seguir nada. Mas o que eu queria saber, e aí o Gustavo pode entrar também, óbvio, é que se vocês usam estratégias do tipo... algum tipo de motivação, algum tipo de medo. Por exemplo, Gustavo, chegou o paciente ali com uma hemoglobina glicada em níveis de pré-diabetes, que seria ali, vamos supor, 6.4, 6.5, 6.6 já seria um diabetes. Você bota mesmo no paciente, como é que é a sua abordagem? Então, o paciente, quando ele vem especificamente para tratar obesidade, necessariamente, ele vem de tentativas frustradas de emagrecer. Não, isso é verdade. Seja só já seja com acompanhamento. É verdade. Você já vem calejado. Psicologicamente, isso já é muito ruim. Segunda coisa, a gente culpar o paciente pela própria necessidade. Você não faz o que eu peço, você não faz o que eu quero, você não faz o que pede. Isso é muito ruim. Ele já carrega uma carga muito grande, excesso de peso. Ele não quer ter tido excesso de peso. Tanto que vai procurar ajuda. A partir do momento que a gente coloca mais culpa nele, a gente está furando esse quadro. Porque a primeira falha que ele tiver, não vai ser a primeira falha. Que aí ele ainda vai falar, caraca, meu médico vai brigar comigo. Ou meu nutricionista vai brigar comigo. Eles têm muito isso, né? Isso é muito ruim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu sou tricolor de coração, né? Então quando o Fluminense perde, diz Nelson Rodrigues que só o Fluminense é tricolor. Os outros são times de 3 cores. Então, quando o Fluminense perde, quem é que jogou mal? Foi o goleiro que tomou gol? Foi o atacante que não fez gol? Time. Se a gente não aborda como um time, a gente não vai pra frente. Se a partir do momento que emagrece o sucesso é meu, quando engorda a falha é sua, isso não é um time. Isso é desleal. Né? Então, como que a gente tem que fazer? Questão específica, hemoglobina glicada. A gente não tem que colocar medo. A gente tem que mostrar pra onde ele tá indo. Exatamente. Também acho. Falar pra ele, olha, do jeito que você está indo, a chance de você ter diabetes é muito grande. Mas a gente tem estudos já com mais de 10 anos mostrando que a modificação no estilo de vida,
ou o uso da metformina, que nesse caso desse estudo específico foi esse, você consegue inibir a progressão de pré-diabetes para diabetes. É uma informação, uma validação científica que a gente fala para ele, cara, você tem um caminho ruim, mas tem solução. Então a gente tem que dar para ele, não é assustar, olha para onde você está indo. Você tem um problema, e a solução você deu? Você tem que dar solução junto com o problema, né? Você tem que pensar que vocês trabalham juntos. E aí o paciente fala assim, às vezes, doutor, quase não voltei aqui porque eu engordei. Eu falo, é quando você mais precisa voltar. Exatamente. Você tem que voltar porque quando você engorda, quando você vai mais precisar a gente organizar o time. A estratégia que a gente está fazendo não está funcionando. E uma coisa que eu faço visualmente é muito legal, que eu por conta dos estudos de como eu toco minha vida, eu sou muito visual. Isso para mim eu gravo de uma forma melhor. E às vezes quando você conversa muito tempo com o paciente se perde nas palavras. Então você tem que ter outros restinhos para ele reter aquele tipo de informação. O que eu falo para eles? Durante muito tempo se tratou a obesidade assim. Pegava o paciente, o tratamento. Exprimia o paciente dentro do tratamento. Isso não dá uma perda de peso sustentável. É você fazer dieta sem carboidrato, dieta da letra A. Toda dieta é muito restritiva, que eu falo, faz uma dieta que você não come alimentos com a letra A, você vai emagrecer. Dieta restritiva demais, né? Dieta sem glúten emagrece, porque o glúten é ruim, cara, você não vai comer McDonald's, você não vai comer pizza, você não vai comer pão francês. Você vai emagrecer com uma dieta sem glúten. Dieta sem glúten tem sua utilidade, mas não quer dizer que você o resto de peso porque você come glúten. Não. Então, se pegar o paciente e se exprimir no tratamento, para você ter uma perda de peso sustentável, tem que pegar o tratamento, moldar a realidade do paciente. É o que o nutricionista faz. E aí o médico tem que aprender a fazer como o nutricionista faz. Uma vez foi um nutricionista, ele virou para mim e falou assim, eu tinha acabado de me separar, tá morando sozinho, tá pequeno, né, sem empregar, tem 2 filhos, e aí, não sei, tapioca. Eu falei pra ele, cara, não dá. Ele, mas você não gosta de tapioca? Eu falei, eu adoro. Mas você vai fazer? Porque eu vou acordar cedinho com o menino, pra ficar peneirando tapioca, pra sair correndo, pra deixar na escola, pra ir pro trabalho, pra na hora que voltar, tapia todo mundo, suja, coisa pra lavar. E eu ainda tenho que falar, não, cara, não tem como. É fora da minha realidade. Então o nutricionista, ele tem esse hábito já de adaptar a dieta à rotina. Porque eu falo pra todo mundo, paciente, doutor, me passa uma dieta. Eu falo, não sou nutricionista. Mas não tem, não adianta. O nutricionista ele tem que pegar primeiro o déficit calórico para emagrecer. Segundo, as necessidades de elementos, né, carboidrato, gordura, proteína, de vitaminas, tudo isso ele tem que calcular. Aí ele tem que decotar depois também o que você gosta e o que você não gosta de comer. Se você fala, cara, isso eu não como de jeito nenhum. E os horários que você consegue. Aí tem os horários, e depois tem o quê? O dia que você treina e o dia que você não treina. As escapadinhas. Aí você fala assim, não, terça-feira é o dia que eu treino e eu como isso. E se não der pra eu ir treinar, o que eu vou comer? Não pode ser a mesma coisa. Você está entendendo como toda essa adaptação que o nutricionista faz, a maioria dos médicos não faz. Não vai pegar o tratamento e moldar para o paciente. E é isso que a gente tem que fazer. Então, é o que eu falo pra todo mundo, não tem receita de bolo. Remédio para emagrecer não existe. Pô, que absurdo você tá falando. Não tem remédio para emagrecer? Dá briga. Não tem. No Twitter pega fogo, assim. Sabe por que não tem? Eu vou explicar para você porque não tem remédio que emagrece. Se existisse um remédio para emagrecer, ele emagreceria todo mundo. E um remédio é 100%. Não teria nem academia, né? Então, o que acontece Seria é o seguinte. daria outros problemas. O que o medicamento faz a pessoa emagrecer? Porque o medicamento ajuda a pessoa a fazer o que ela devia fazer. Fica mais fácil seguir uma dieta. Fica mais fácil ter resultado no exercício. Se você tem resultado, você se motiva a continuar fazendo. Diminui a ansiedade. Diminui aquele impulso para comer. Isso é verdade. Então, a função do medicamento é te ajudar a fazer a coisa certa. Mas, no fim das contas, fazer a coisa certa que vai te emagrecer. Então, não adianta você ficar lá botando sua fé nesse, naquele comprimido ou naquela injeção. Ajuda muito, ajuda. É necessário? É. Mas a função do medicamento, se ela não for trabalhada com o resto, só uma perda de peso que não vai sustentar. Emagrecer para ficar bonito para foto, para depois voltar na geladeira e ficar olhando como você já foi um dia. Então é sério sustentar. Não, e até porque isso que você falou da necessidade da medicação
o apetite do paciente obeso é completamente diferente do apetite do paciente magro. É completamente desregulado. O paciente obeso, ele tem uma refeição, ele não fica saciado. E aí você vai ali numa casa de carne, tá lá o paciente obeso pedindo um sanduíche e um milkshake. Por quê? Porque o apetite dele é diferente, o que ele pede é diferente. Se você chega num lugar desse querendo comer um milkshake, querendo comer uma barra de chocolate, seu apetite está errado. Se você acabou de comer um bife de 300 gramas ali com batata frita e você quer comer mais, não tá certo, né? Então, sobre essa questão de apetite, Arthur, você tem alguma estratégia específica do ponto de vista nutricional para mitigar essa falta de regulação do apetite que não seja uma abordagem medicamentosa? Então, primeiramente eu gosto de trabalhar com fracionamento da dieta, isso ajuda demais. E também gosto de trabalhar sempre com um pouco de proteína em cada refeição. Com isso, para o paciente ter uma certa saciedade. Então, ajuda a seguir um pouco mais o plano alimentar. De nível geral, Ajuda mais nessa questão da desregulação do apetite? total. E algo que eu peço sempre para os meus pacientes é fazer o possível para não pular a refeição. E querendo ou não, ele pulou o lanche da tarde ali, que às vezes é muito, muito prático. Sei lá, uma bebida láctea que tem um pouco de proteína, com um pouco de oleaginosa. Um exemplo, que tem 2 minutos para comer. Se ele pulou isso, essa fome vai chegar em outro horário. Vai chegar à noite. E aí o que está lá na prescrição, que seria, sei lá, vou dar um exemplo, vegetais com um pouco de frango, de peixe, de proteína, de carne, ele não vai aguentar, ele vai querer comer mais. Né? E você acha que ele vai roubar para o ovo, para o frango? Não. Vai colocar um pedaço de frango a mais? Não vai. O paciente obeso ele não vai fazer isso. Vai passar para comprar um hambúrguer, uma batata frita, ou vai botar arroz. Enfim, então eu gosto muito de trabalhar com esse fracionamento. Ajuda muito no consultório. Então a maioria dos meus pacientes, principalmente na primeira consulta, da primeira para a segunda, né, no retorno, ele me relata o seguinte: Arthur, na hora que você me mandou a dieta e eu comecei a fazer, eu pensei assim, eu vou engordar com essa dieta, porque eu tô comendo mais. Ele não tá comendo mais. Ele tá comendo com uma qualidade maior e um fracionamento maior. Por quê? Às vezes ele comia qualquer coisa ali no café da manhã, porque tá numa vida corrida, era um pão francês com manteiga, um pão de queijo, nada de proteína. No almoço, uma pratada. No jantar, o quê? De novo, um excesso calórico. E sem falar na percepção de caloria, né? Você pega um pacotinho desses salgadinhos, de amendoim japonês, isso é um caminhão de caloria. Dos churros. Fala aí. Tanto de calorias que tem os churros. Quanto é? Eu não sei. Rapaz, deve ser por volta de uns 300 calorias. Muita coisa. Um churros é um trem pequeno, né? O óleo que já joga lá pra cima. Isso. Com carboidrato, mais o doce, açúcar, é muito grande. Agora você come um churros, que tanto de calorias você vai falar? Você que você... Não vai. Só que meio Come 2. E aí você faz um pico de insulina absurda. E aí o que acontece? Você vai falar, cara, daqui a pouco, cara, tô com fome de novo. Né? Aquele negócio vai. Você fala, meu Deus do céu, né? A insulina sobe, ele corre abaixo e fala, e agora? Não preciso comer mais. Quando a gente fala com relação à alimentação, comportamento, a gente tem que lembrar de uma questão que ela vai muito para a seleção natural do gado. Eu falo para os pacientes, o homem pré-histórico, ele não plantava. Mas eu falo homem ser humano. Não plantava, não cultivava. E era o quê? Captador, fômade. Vamos imaginar o homem das cavernas fit. Só comidas. O homem das cavernas saradão. O homem das cavernas que é gordinho, ele é gordinho porque quando ele come determinados alimentos, libera mais dopamina, tem uma sensação memória de prazer. Então ele vai necessariamente procurar alimentos que liberam mais dopamina. Comer hedônico também. Então ele vai lá e comer aqueles alimentos. Na hora que tá lá, acabou a comida, o homem das cavernas não tá nem cultivando, nem tem pasto, vamos para outro lugar. Nessa diáspora aí, o homem das cavernas sarado morre, ele não tem reserva. Então sobrevive quem tem maior avidez por alimentos, maior teor calórico. E essa seleção natural a gente traz até hoje. A gente tem alimentos que a gente fala nos Estados Unidos como comfort foods, né? Que são alimentos que dão prazer. A indústria alimentícia, principalmente os superindustrializados, ela é moldada no prazer de comer.
Então a gente escolhe comer o que dá prazer pra gente. E aí é muito difícil porque a gente definir o que é fome e vontade de comer para o paciente é algo complicado. Né? E aí tem muita relação emocional. Tô triste como eu como, mas não só isso. Às vezes você tem vontade de comer algo. Do que faz parte, né? E a alimentação tem que ser assim. O que eu digo para os pacientes? Cara, se você se privar de algo que é essencial para sua felicidade, você vai ter uma vida triste. Mas tem como aquilo entrar sem exageros, é como o Astro falou. E essa é uma das principais perguntas na minha anamnese inicial. Tem algum alimento, tem alguma refeição que você quer na sua dieta? Eu vou colocar para você. O que você quer? É compensar, né? O que você quer? Isso, cara. Porque Eu vou colocar para você. se você for pensar em alimentação, Ele vai seguir. Isso é ótimo. Ele vai seguir. Ah, ele quer um chocolate? Eu vou colocar o seu chocolate. Mas tenta seguir a base que eu tô te mandando, porque você tem o seu chocolatinho ali todo dia. não tem almoço grátis, né? Se vai entrar o chocolate, Não tem. alguma coisa vai ter que compensar. Mas Tem é que- claro. eu falo isso. É. Ó, tô dando a mão aqui, não pega o braço inteiro. Pelo amor de Deus, tem que compensar. E é isso. A alimentação, se a gente for pensar a refeição tem que ser um momento que você tenha prazer. Todo o ritual da refeição se perdeu na nossa correria, né? A gente come e às vezes a gente não senta e come, e conversa. Eu falo isso Porque porque... a gente não almoça olhando no WhatsApp, olhando no celular, trabalhando, Olha, marcando o paciente, né? eu Sei. nasci em 78, esse ano eu faço 45. Olha aí. Eu vim de uma época que não tinha celular, não tinha internet, Também. né? Então, Estamos juntos. Tamo o que junto. acontece? Entregando as idades. Quando a gente sentava para almoçar, era um vento. Era se perdeu. Existe um movimento, né, que chama do Mindful Eating, que é o quê? É você ter aquele momento da refeição. Isso se perder. Até hormonalmente, né? Dopamina, como você falou. Exatamente. Tem que ter prazer. Comer com prazer não é errado. Comer por prazer. A grande questão é que muita gente fala e isso não é tão incomum no consultório, tudo se eu parar de comer essas coisas, meu prazer é comer. Meu único prazer é comer. Aí que é a importância do medicamento, né? Então, Que a gente consegue mostrar para o paciente que não é aquilo essencialmente que vai fazer com que ele tenha prazer. Que a partir do momento que a gente consegue motivar, dá para ele condições metabólicas, hormonais, para ter outras formas de prazer, ele consegue se substituir. exatamente. Os neurotransmissores dele, os hormônios, eles estão tão bagunçados, ele está tão cansado, ele está tão exausto, ele está tão estressado, tá tudo desregulado. A única coisa que realmente dá prazer para ele é comida, mas quando a gente reajusta tudo, ele passa a ter disposição, ele passa a ter um humor melhor, relacionamentos fica melhor, profissionalmente fica melhor, e aí a comida passa a ser apenas mais um prazer e não um único prazer. Até a relação com comida vai melhorar. Melhor. Precisa fazer déficit calórico para emagrecer. Isso aí é algo que eu discuto muito com a minha noiva, que é nutricionista também, porque esse é o boom da internet, né? Essa é a hype, né? Você abre o Instagram, todo mundo tá falando alguma coisa sobre déficit calórico. Isso. Bom, obviamente que o cálculo da dieta tem que ter um cálculo, Sim, né? concordo. Você tem que calcular quanto que o seu paciente gasta, por mais que seja ali um pouco fora da realidade, tu tem que se basear em alguma coisa. Tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro, de acordo com peso, massa magra, percentual de gordura. Eu gosto muito dos números, né? Mas não é só isso que emagrece, tá? Eu vou contar um caso para você que é extremamente importante e interessante nesse ponto. Eu recebi uma paciente que ela estava bem já, mas tinha ali um percentual que ela queria melhorar, mais uns 3, 4%, e ela estava um ano e meio estagnada. Ela veio de outro nutricionista, que é um excelente profissional, que eu sei quem é, ok? E estava só em déficit calórico. Ela estava relaxando um pouco na dieta também, nas refeições livres, e simplesmente ela chegou porque ela queria outro estímulo. Né? Chegou no meu consultório com outro estímulo. Tu te procurei, estava fazendo um acompanhamento com fulano, deu muito certo, melhorei muito durante esse acompanhamento, mas eu quero um estímulo diferente porque eu tô vendo que não tá melhorando tanto. João, sabe o que eu fiz com ela? Eu analisei todas as dietas e era tudo déficit calórico progressivo, que eu gosto de trabalhar também. Né? Eu não gosto de, simplesmente só retirar assim, ou fazendo uma reeducação e um sistema progressivo. Eu aumentei a caloria dela e ela emagreceu. Aumentou proteína. Aumentei proteína e carboidrato.
Que é bom, não. Marcado eu já falava em carboidrato. Exato. Então, o que aconteceu com ela? Ela não estava em déficit calórico, era uma dieta normocalórica, de acordo com os cálculos, mas basicamente, fisiologicamente, como que eu entendo, o organismo dela não perdia mais gordura porque tinha pouca caloria. Chegou no limite calórico. O que eu fiz? Eu fiz o inverso. E eu falei assim, ó, você vai comer mais, ajustei um pouco o treino dela, né? Que ela estava treinando umas 4 vezes na semana. Eu conheço a paciente. Você aumentou ou diminuiu o treino? Aumentei. Aumentou. Só que eu investi um pouquinho. Você vai gastar menos no cardio e mais em musculação. Entendi. Então aumentei mais um dia na musculação e falei, ó, vai com um pouco. Relaxa no cardio. Não precisa fazer 1 hora de cardio. Você está gastando muito. Você está consumindo muito pouco. Então ajustei um pouquinho. Eu nem fiz o treino dela. Eu só pedi isso pra ela. João, na consulta seguinte, perdeu 3-4% de gordura. E a que você atribui isso? Então, fisiologicamente, como eu entendo, isso que eu te falei, provavelmente já estava muito abaixo a caloria, o organismo dela não queria mais perder gordura, porque você estava com pouquíssima caloria há muito tempo e estava criando uma reserva. É como se estivesse, basicamente, numa resposta adrenérgica. Sim, mais ou menos. Aumentou o cortisol, aumentou a noradrenalina, estava retendo ali muita gordura e não tinha, exemplo, energia suficiente para fazer ali uma queima de gordura. Exato. Lipólise, queima de gordura. Exato, perfeito. Então, você vê que nem sempre é o déficit calórico, ok? Então, eu concordo que tem que ter, tá? Inúmeros nutricionistas falam sobre isso no Instagram, no Twitter. Isso. Tá certo, Isso. tá? Mas não é só isso, tá? Tem um outro ponto relevante também, que é nossa microbiota, né, João? Então, aqui dentro mora muita gente, né? Que consome muita caloria. A galera, né? Tem muita gente. Eu brinco que a gente é igual a árvorezinha, né? A árvorezinha tá cheia de bichinhos ali dentro. Então a gente tem que cuidar desses bichinhos também, né? Então se a gente tem muitas bactérias gram-negativas que tá se alimentando de forma inadequada, não saudável, tá alimentando aquelas, Claro. né? Não tem as grãos positivas com uma dieta saudável, tem que alimentar elas também. Então isso também é uma forma de ser algo individualizado na dieta. Claro. E a gente só consegue perceber isso, João, com o processo de acompanhamento. Não tem como, né? Não tem como. E essa é a maior dificuldade, talvez, na profissão. Entender que não é uma consulta. Se eu fizer a dieta para você aqui agora, é você hoje. Daqui a 45, 60 dias, você é outra pessoa. Então eu tenho que trocar os estímulos. Então é um acompanhamento. E aí tem vários problemas, né? Porque primeiro você mostrar para o paciente que ele comendo mais ele vai emagrecer. Isso é um desafio. Palmas para você por ter conseguido fazer o paciente seguir essa dieta. Não deve ter sido fácil. Não, tive que entrar na mente dela. Tive que mandar algumas mensagens no WhatsApp pós-consulta. Não deve ter sido fácil. E do outro ponto de vista, até chamar o Gustavo na conversa, é que o grande problema hoje é do pode ou não pode, né? Não, déficit calórico sempre é bom, déficit calórico nunca é bom. Déficit calórico é uma estratégia, é um jeito de fazer as coisas. Tem vários outros jeitos de fazer as coisas que não necessariamente dependem tanto assim do déficit calórico. Exemplo, pegou o paciente obesão, come tudo errado, botou ele para fez uma dieta normocalórica, arroz com feijão, comida, o paciente ele vai emagrecer. Tinha uma dieta de 8.000, passou uma dieta de 2.500, 3.000. Vai Que é uma dieta que você come bastante. Cara, você vai falar, ele tá comendo muito. Sim. Ah, emagrecendo, porque a realidade dele. E a densidade é diferente, né? Às vezes ele comia um sanduichinho assim, era, vamos supor, 1.000 calorias. Isso do churros, né? A densidade calórica, o paciente vai falar, doutor, como pouco. Aí as pessoas vão, cara, às vezes que ele fala de pouco, não é calorias. É volume, né? Volume. Exato. Você come uma paçoca com churros, você come... Às vezes você vai fazer um prato, uma refeição de 1.000 calorias, Arthur. Muita coisa, eu não aguento. Como muito pouco por volume. Entendeu? Então Um pacote de Doritos tem 700, 800 calorias. A questão... E não é um volume alto. Não, Vai comer você isso. mata ele com só sentado. Isso foi feito pra gente comer uma caixa, né? Olha o nome já, né? É sugestivo, né? Agora, se a gente for pensar, tem até um trabalho que foi famoso, tu sabe disso, né? Que eu comparando as dietas a longo prazo. Quase todas elas se juntavam quando eram seguidas, né? No resultado final. Umas chegavam no resultado mais cedo e tinha que manter. Outras demoravam mais, mas chegavam no mesmo resultado.
né? Então, eu acho que, principalmente, você ter uma disciplina, uma ordenação para comer é muito importante, né? Você não ter algo para decidir em cima da hora. Se a gente ingessa muitas coisas, é assim ou é assado, a gente está indo exatamente contra o que a gente estava conversando no início, que a obesidade é multifatorial. Então não existe só uma coisa. Quando eu estava conversando com o Arthur, eu falei, pô, aumentou a proteína? Pô, aquilo. Quando a gente emagrece, nosso corpo está em um estado de catabólico. Como é que você cria músculo aí? Às vezes, com auxílio de medicamento, a gente consegue. É muito difícil você criar músculo sem auxílio medicamentoso durante um processo de emagrecimento. A não ser que sua dieta já fosse muito pobre em proteína. Aí o paciente mesmo emagrecendo, que você coloca proteína, só o aminoácido em si já é um estímulo para o aumento da síntese muscular, né? Fora outros transmissores que a gente tem, mas o que a gente vê é que é muito difícil isso. Você construir músculo. E aí quando você fala, cara, peraí, eu vou colocar proteína, vou aumentar o grau de atividade física, eu vou criar músculo. Toda vez que a gente rompe a fibra muscular, a gente às vezes acha que é assim, o músculo está aqui, a gente rompe e aí que a gente cria mais fibra. Não, não é. A gente está aqui, rompe a fibra muscular, vem uma célula satélite de lá e coloca mais um núcleo. E esse núcleo vem junto com mitocôndrias, a mais para maior gasto calórico, maior capacidade de síntese proteica, ganhar massa muscular, aumentar o metabolismo. Então, quando você às vezes dá importância para isso além do déficit calórico, você aumenta o metabolismo do paciente e faz ele emagrecer mais, mesmo ele estando ingerindo maior quantidade de calorias. Isso. Então, eu não acho que é nem tanto a mar, nem tanto a terra. Tudo, e cada caso é um caso. Como eu disse, um paciente que tem 0 de proteína na dieta, se você colocar proteína na dieta dele, mesmo que aumente a quantidade de calorias, você vai ter um resultado melhor. Então, são vários fatores, vários. Eu sou muito contra o pode, não pode. Eu também. Essa coisa muito engessada, isso nunca, isso jamais. Cara, É daí que surgem as polêmicas, inclusive, né? exatamente, tudo que for muito. Olha, eu digo, esses dias eu disse para um amigo meu, odontólogo, todo excesso esconde uma falta, cara. Quando você tem uma pessoa muito taxativa, isso é um absurdo, isso nunca. O humor dessa pessoa não tá normal, né? Não tá. Não pode, porque a gente está conversando sobre o conceito de saúde. Estar feliz é uma questão de saúde. E a pessoa quer emagrecer para estar feliz, porque ela foi te procurar porque ela está insatisfeita e infeliz. Entendeu? É isso. Então, a gente tem que olhar para um panorama muito maior do paciente, e não apenas do IMC, né? Do déficit calórico. Do déficit calórico. Existe coisa muito mais abrangente que isso. Ganhar peso são N fatores que levam àquilo. Se a gente querer reduzir isso a um aspecto hormonal, a um aspecto apenas calórico, errado. É tudo assim. É isso aí. E jejum, pessoal, vocês gostam? Tem vários trabalhos que associam, que comparam, né, na verdade, o jejum a outras estratégias. Por exemplo, fazer um cardio em jejum, fazer um cardio alimentado, fazer janelas de jejum. Vocês veem o jejum como uma superioridade frente a outras dietas? Ou apenas como... Eu já vou jogar a resposta, né? Como mais uma estratégia nutricional. E então vou mudar a pergunta. Quais seriam as vantagens e a aplicabilidade de um jejum? Posso começar? Claro. Pode? Bom, eu particularmente, Arthur, não gosto de jejum. Porque eu acordo com fome. Se for invertido, lá pra noite, eu durmo um pouco mais tarde. E eu tenho uma fome bem pontual. Então eu não consigo. Para você, pessoa. Exato. Já tentei, João, impossível para mim. Tá? Me deixa mais estressado, mais ansioso. Fico pensando em comida, acabo querendo roubar, né, na caloria ou em algum excesso calórico ali em outro horário. Essa fome para mim vem em outro horário. O que eu vejo no consultório? Como você mesmo já falou, é só mais um tipo de estratégia. Não que que o jejum é superior a uma dieta tradicional, bem fracionada, tá? Isso vai muito da individualidade do paciente. Tem paciente que já chega no consultório e fala assim, Arthur, eu não como de manhã. Ah, mas se eu colocar Não, Arthur, eu não como de manhã. Ok, vamos tentar. Vou fazer uma dieta adaptada em cima disso, porque eu não vou obrigar meu paciente a comer. Não vou.
vai comer melhor em outros horários. Sendo tudo bem calculado. Você já reparou que esses pacientes que não sentem fome de manhã, normalmente eles arrebentam à noite? É. Se você colocar no Google, A fome sempre vem. café da manhã, obesidade. Você vai ver que a barriga com obesidade não vamos café da manhã. É. Eles Isso arrebentam. eu não tô falando nem pra esse artigo científico. Tô falando do saber comum. Eu não tô falando nem questão de fome, né? Porque a gente tem esse comportamento alimentar que a gente vem de um período de estresse ao longo do dia e à noite, mesmo que inconscientemente, a gente quer compensar. É o tal do eu mereço. Aí Trabalhei o dia inteiro. ninguém tá vendo, né? Começando sobre a dopamina, quando você se alimenta, os alimentos que você quer tomar dopamina, né? O que eu vejo muito com relação ao exercício de jejum, o Arthur sabe disso, quando eu fiz mencionando exercício do esporte, que é uma especialidade muito bacana, porque você tem contato com o educador físico, que durante a faculdade a gente não tem, a gente é muito afastado. É mesmo. Lá no UNB a gente ficava até no mesmo prédio, né? Mas é tudo muito afastado, muito segregado, né? E aí, eu conversando com o pessoal, né? Com os fisiologistas, os times de futebol, força bacana demais. E aí, é muito bacana. É muito bacana, assim, mudou a minha cabeça, né? Até a medicina intensiva e a medicina desses esportes mudaram a minha cabeça em como abordar o paciente. Com trabalho multiprofissional. Mudou completamente a minha realidade. Mas o que eu tô falando? Eu fui apresentar uma vez uma revisão sobre exercício em jejum. E aí, no final da edição, o que a gente tinha? Alguns artigos mostrando que... E aí, depois tem uma reviravolta que eu vou falar. Pra você, quando eu terminar, vocês não acharem que essa é a minha opinião. Mostrando que quando você faz um exercício de jejum, a queima calórica pós-exercício, que quando a gente faz o exercício, a gente tem um resultado depois do exercício. Quando você faz musculação, você rompe fibra. Você vai conseguir fazer hipertrofia na recuperação. Quando você faz exercício, a queima calórica após o exercício, ela é durante um tempo muito maior do que a queima durante o exercício. Por isso, o grande sucesso do HIIT, de você conseguir fazer, possibilitar uma média de intensidade maior do que o paciente consegue sustentar. Ele faz picos e vales, né? Então, na média, ele fica com a intensidade de exercício maior do que ele fazia antes. Mas o que acontece? Mostrou uma queima calórica menor. Aí fala assim, então fazer exercício em jejum é ruim. Eu falei, não. Mas você acabou de mostrar. Chega para um paciente e fala assim, você malha melhor com a barriga cheia ou barriga vazia? Ele vai falar com a barriga vazia, em jejum. Ele vai levantar mais peso, ele vai fazer exercício com muito mais veemência, porque ele vai estar se sentindo melhor. Quando ele está com a barriga cheia, ele vai fazer exercício com muito menos veemência, com muito menos intensidade. Então, se o paciente ele faz exercício melhor em jejum, ele vai ter uma perda calórica maior. Mesmo o trabalho mostrando a queima calórica após exercício. Por quê? Porque o estímulo não é o mesmo. É um estímulo maior quando ele está em jejum, se ele se sente melhor. O problema é como a gente estava começando. Eu não como de manhã, não adianta. Cara, você forçar, ele não vai fazer exercício direito. Não vai ter esse resultado, porque não é a realidade dele. Ele vai se sentir mal, né? Então, de novo, quando a gente vai para esse tudo ou nada, é isso, aquilo. Exercício de jejum é bom? Para quem? Né? Verdade, né? É isso. Sempre é o... Tem, porque aquele negócio, né, cara? A caminhada que eu faço é melhor que a corrida que você não faz. Fala assim, doutor, musculação é muito bom para queimar caloria. Excelente, para emagrecimento excelente. Mas eu odeio musculação e eu amo pedalar. O que você acha que vai emagrecer demais? Cara, e é um pouco isso também, né? Você tocou num ponto agora, Gustavo, é exercício para queima calórica. Eu acho isso uma simplificação absurda do que é a atividade física, né? Quando você faz uma musculação, você faz uma série de alterações metabólicas, você diminui citocinas inflamatórias, você aumenta fatores antioxidantes, você estimula o teu processo regenerativo, você muda o que é o teu sistema de secreção de irisina, né? Secreção de a própria irisina, os neurotransmissores, é isso que você está tentando lembrar. MTOR também. mTOR, aumenta músculo, diminui gordura. A gordura ela tem fatores inflamatórios. O paciente fica com humor melhor, fica mais disposto, dorme melhor, vai no banheiro melhor. Então, a atividade física ela é muito mais sobre alterar como o teu corpo funciona do que gastar caloria. Né? Concorda? Né? O benefício que você tem no exercício fala muito além do déficit calórico. Não. O déficit calórico ele é secundário. Eu acho que quando você faz atividade física, a gente tem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que sedentarismo
mata mais que a obesidade. O que isso quer dizer? Você ser uma pessoa sedentária sem praticar exercício, você tem uma maior chance de morrer que um obeso que pratica exercício. Então, isso foi uma revisão australiana que mostrou que o sedentarismo é responsável por um grande número de mortes. Tudo bem que a gente vai ver que as causas do sedentarismo também são relacionadas ao maior número de mortes. Claro. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o estudo que a gente infere causalidade. Mas o fato é que, entre as pessoas que praticam exercício, o número de mortes é menor. Até porque a atividade física ela é o hábito que a gente chama de um hábito angular, né? Gente. Ela puxa todos os outros. Isso, vai dormir melhor, vai comer melhor. Exatamente. Então, A regulação do apetite melhora. não é só déficit calórico, não é esparadrapo na boca, né? Não, se fosse assim, não precisava de nutricionista, mas Não. mudou uma dieta. Era só fazer matemática, né? Voltando o vigilante do peso lá. Contagem de calorias. Que horror, hein, Arthur? Você gosta de contagem de calorias? Não. É paranoico, né? A pessoa vai comer e fica digitando. Cara, pra você ter ideia, Mas coisa de drogado. eu não mando quantas calorias o paciente está comendo, tu acredita? Cara, olha que Eu não mando. E As ninguém pessoas- pergunta, é muito raro. Se eu atender, sei lá, 200 pacientes em um mês, se um perguntar quantas calorias tinha na dieta, é muita coisa. Isso em 7 anos de carreira, cara. as pessoas, elas se ligam muito a alguns termos e esquecem que existe o oposto. A gente fala muito sobre anorexia e bulimia. E ortorexia? É a pessoa querer comer. Aquela pessoa que vai sair e vai assim. Eu falo que eu já fui assim. Você tá tão paranoico. No caso do meu complexo, eu não quis ser muito magro. Né? Você fala assim, cara, Chanel só vai ter besteira. Então o que eu vou fazer? Vou chegar atrasado, porque eu não vou conseguir na hora que é pra eu comer, que é comer de horário. Você não tem fome, você come a hora que a pipa é ótima. Ortorexia é assim. Você vai pegar aquela sua marmitinha e levar e abrir todo mundo lá se divertindo, você abre a sua marmita para comer. Ou seja, o social já acabou. Né? Então isso já é um negócio, mas tem gente que é feliz assim. Tem que respeitar a felicidade do outro. Claro. Mas a ortorexia é isso, é você pegar todos os aspectos da sua vida e modificar em função de uma alimentação extremamente regrada. Ficar pesando tudo, ficar olhando tudo, contando todas as calorias, aquela coisa meio paranoica. Às vezes a pessoa tem uma validação e consegue conviver com isso muito bem, mas até que ponto isso é saudável para todo mundo? Né? O amigo tem que consegue ficar sozinho um tempão, mas eu não consigo. Não. Eu não acho que seja saudável também, não. Mas ele é uma exceção, e se ele é feliz assim, ótimo, entendeu? Mas tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente hoje em dia, que as mídias sociais estão mais evidentes, mais em voga, a gente vê realidades que são inatingíveis até pela própria pessoa. Olha essa foto, quero ficar igual essa foto aqui que tá essa mulher. Acontece com a história, né? Você fala pro paciente, nem ela é assim. Nem ela é... Às vezes chega com a foto do fisiculturista e fala assim, cara, eu quero ficar assim. Eu falei, você sabia que ele tá assim só no dia que ele sobe no palco? Ele não anda assim. Deu o dia seguinte. Ele sobe no palco Competição. desidratado, meu dia amigo. seguinte. Não, ele sobe no palco desidratado. Não, e compara o dia seguinte, tá totalmente diferente já. No dia seguinte. Lógico. Então, assim, a Ele pessoa sai te traz algo real. Vai pro rodízio de pizza. Mas o que é propagado na mídia? Aquele corpo editado e perfeito. E grande parte das vezes ainda é editado. Hoje em dia todo mundo consegue mexer com luz, sombra e botar em evidência mais aquilo que você quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A busca por um ideal que, na verdade, não existe. Ele é fictício, ele tá na mídia social, mas não existe. E na verdade cada um tem o seu potencial, né? Aquela questão que a gente conversou no início sobre obeso saudável. Cara, você tem que estar satisfeito. Vai ser, a meu ver, não dá pra você... Pode escolher não ser saudável, escolher fumar. Tem gente que quer parar de fumar e tem gente que não. É saudável fumar? Cara, ele sabe das consequências. Não é saudável. Ele optar por ser feliz fumando, você tem que respeitar a decisão dele. Mas falar que fumar é saudável? Não, não é, né? Não é. Nunca foi. E o paciente que não consegue emagrecer? O paciente que ele faz 1, 2, 3 dietas e não emagrece. Cara, acontece. Eu sempre tento entregar para o paciente que dá ideia, como eu falei no começo, de acompanhamento, né? Que não vai ser uma consulta, que ele vai sair dali reeducado, que ele vai melhorar.
os hábitos alimentares, mas acontece. O paciente vem 1, 2, 3, de repente sumiu. E às vezes até volta, uns 2, 3 anos depois. Diferente já, né? Às vezes até pior do que a primeira vez. João, não tem muito o que fazer. Querendo ou não, eu vejo o paciente ali a cada 45 dias, é um curto espaço de tempo. E o que eu acho mais importante é uma equipe multidisciplinar, né? O nutricionista está tentando sempre acompanhar, obviamente, o paciente querer isso. O educador físico, se tiver um personal trainer, eu sempre tento ligar para o treinador, pelo menos mandar uma mensagem, melhorou, isso pode melhorar um pouco talvez na avaliação física, toma aí a avaliação, dá uma analisada, motiva ele, não melhorou, piorou. O próprio médico estiver acompanhando e um psicólogo, se possível. Cara, o psicólogo no processo de emagrecimento, ele é uma peça importantíssima na minha opinião, né? E infelizmente não é o que acontece muito, né, João? Graças a Deus eu vejo, assim, na prática que vem melhorando muito essa peça fundamental na equipe multidisciplinar, o psicólogo, mas nem sempre é assim, né? Então o paciente fica assim, não preciso não, eu tô bem, eu consigo. Aí de repente ele desiste de tudo e eu sempre tento frisar isso em consultório, né, na consulta, se possível, é legal, é interessante a gente ter um psicólogo te acompanhando também. Não, esse do psicólogo é surreal, porque a gente fez um episódio aqui sobre compulsão alimentar, né? Com o Vitor Pão, não sei se você conhece. Sim, demais. Deixa a figura. Figuraça. E antes do podcast eu tinha lido um trabalho que ele mostrava que, em comparação a uma psicoterapia no paciente com compulsão, em comparação à bupropiona, a psicoterapia ela tinha praticamente o dobro da chance do paciente emagrecer. O dobro. Aproximadamente, eu não lembro os números exatos, mas assim, era bizarro de mais alto. Era bizarro de mais alto. Então, assim, a psicoterapia ela é necessária em alguns casos. Sim, concordo plenamente. O apoio psicológico, né, ele é muito necessário porque a gente vê que a obesidade é um caminho comportamental. A alimentação, né, é comportamental, a falta de exercício é comportamental. Então a gente tem que ter esse apoio com relação a isso, tem que ter esse olhar com relação a essa parte psicológica. Uma pessoa que vem de diversas frustrações, cada frustração tem um peso maior. Mais uma vez. E, como eu disse, as pessoas colocam sempre a culpa no paciente. Então é sempre mais uma vez que ele falhou. Que ele não fez o que eu pedi, ele não fez o que eu mandei, mas você também não faz sua parte. Mas o que você pediu para ele é valioso. Você está querendo preocupado dele conseguir fazer ou você quer obrigar ainda a fazer? Ninguém vai passar a vida obrigado, né? Então a gente tem que achar isso. E a consulta, seja do nutricionista, seja do médico, seja do psicólogo, ela é um primeiro ponto. E aí você tem que ser bem claro com o seu paciente para entender que se você fez aquilo e não deu certo, você vai fazer outra coisa diferente. E ele precisa estar retornando toda vez que não dá certo, porque cada pessoa é única e você precisa acertar o que é bom para ele. Então o nutricionista só ajusta a dieta se você não conseguir fazer e voltar para ele. Se você não conseguir fazer e não voltar mais, como é que ele vai ajustar a sua dieta? Assim é com medicamento, assim é com tudo. Então, quanto mais tentativas o paciente tem frustradas de emagrecer, maior a chance dele abandonar. Porque aquilo é um peso a mais sempre. Não, e tem a questão da dopamina, né? Então, por exemplo, o paciente foi lá no Arthur, tá com a dopamina aqui. Saiu da consulta do Arthur, dopamina veio pra cá. Não emagreceu? Dopamina ela não vem pra cá, ela vem pra cá. Então é cada vez uma descida maior e como o Gustavo Mais falou, uma coisa ruim, né? Mais uma coisa ruim. mais uma chance dele abandonar a dieta ficar cada vez maior. Vamos falar de medicação? Ozempic e Saxenda aqui, bom, as famosas canetinhas, análogos de LP1, que as pessoas hoje compram na farmácia, quem emagrecer 2, 3 quilos já vai lá, deixa eu tomar aqui um Ozempic, né? Eu queria que você explicasse, Gustavo, como é que a medicação funciona, quais são os efeitos que a gente tem que esperar delas, e os efeitos colaterais, se bem que os efeitos colaterais praticamente todo mundo sabe, né? Mas... Quem já usou principalmente, né? É isso. Sabe?
Mas Explica os mecanismos de ação e o que a gente pode esperar com essa medicação. tanto o Ozempic quanto o Saxenda, né, Liraglutida, Semaglutida, são análogos, são substâncias parecidas com hormônios que o nosso intestino produz. São hormônios que eles agem em diversas áreas do corpo. Diversos locais eles agem, não somente, por exemplo, no metabolismo glicêmico de insulina. Eles agem em neurônios no hipotálamo. Aí tem uma parte muito específica, núcleo arqueado, né, no ponto de CAT, mas o que o paciente tem que saber, este medicamento, que é um hormônio, ele age no cérebro, no centro de saciedade. Faz com que o paciente tenha saciedade precoce. Ele come um pouco e fala, já estou satisfeito. Outra coisa que contribui, ele faz o trânsito intestinal ser mais devagar. O trânsito intestinal ser mais devagar dá uma sensação de plenitude por mais tempo. O paciente come e fala, cara, ainda estou cheio, não vou comer agora. Não preciso comer. O principal efeito colateral é náusea exatamente por conta dessa mentificação, né? Essa mentificação, quando você vai ler em bula, por exemplo, se descreve, porque o medicamento ele é aprovado, mas existem especificidades de cada população em cada país. Descreve como diarreia ser o efeito mais frequente. E o que a gente vê aqui no Brasil? Constipação. A grande maioria dos nossos pacientes que usam Ozempic tem constipação, mas se você for ler na bula, Tá diarreia. Certo? porque são populações diferentes. É o que eu falo de individualizar o tratamento. Não, e engraçado que eu tenho alguns pacientes fora do país, e tem uma paciente específica dos Estados Unidos que ela começou a usar Saxenda e ela teve diarreia. É isso, né? A alimentação, é tudo muito diferente, né? É tão... Quando a gente vê isso, e aí hoje saiu uma matéria, o paciente me falou hoje, na Veja, sobre os Ozempic. Um monte de coisa. Tá muito na hype. Sobre câncer. Cara, aí eu falei pra ela, você sabe por que saiu essa hype? Tá. Porque tá todo mundo usando Ozempic. Aí se você bota isso na capa, vai falar, olha, o Ozempic é câncer. Eu falei, fala de câncer medular de tireoide, né? Ela, sabe que câncer medular de tireoide é raríssimo? É muito raro, fácil medular de grave. Mas tem outra coisa que é mais grave. Quando você vai ver o estudo que falou sobre a associação de o análogo de GLP-1 e câncer medular de tireoide, foi feito com ratos. Se você vai fazer o estudo por imunofluorescência, não tem receptor de GLP-1 na tireoide do ser humano, tem no do rato. Então você tem um aumento da incidência de câncer medular de tireoide, ratos, que tem um receptor de GLP-1, seres humanos não. E até hoje, o que você vê não foi um aumento da incidência de câncer medular de tireoide. Como eu disse, um câncer extremamente raro. E quantas pessoas usam? Não tem. Então é algo que é muito colocado na mídia para vender. A gente tem que ver qual vender a notícia. Aquele negócio que o Denzel Washington falou. Nem pode ser verdade ou mentira, é falar primeiro. Né? Então, percebeu, bota o Ozempic como vilão, essa história que nós falamos de tireoide já bateu, né? Já tá Pancreatite. Se a gente for falar pancreatite, não, amigo. Se você for ver os trabalhos que avaliaram pancreatite, isso começou com Victosa, né? E vai. Que avaliaram pancreatite foram pacientes diabéticos. Um paciente diabético tem o maior risco de pancreatite. Quando você corrige esse fator, você vê que não tem. Então, é algo que você tem que saber para você poder informar seu paciente. Agora, é um medicamento que age na saciedade, que age no trânsito intestinal, vai te ajudar a comer menos, mas como eu disse, ele vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer. E você usar ele da forma errada, por exemplo, fica muito mais fácil. Se o nutricionista me passa uma dieta, eu seguir ela usando o Ozempic do que sem usar o Ozempic. Então você tem que usar desta forma, para te ajudar a fazer o que você precisa fazer. E não continuar fazendo errado usando medicamento, que não vai se sustentar. Não vai nem essa ideia. É muito uma questão que eu explico sobre os pacientes, porque por incrível que pareça não, tem de tudo, né? Tem paciente que ele chega claramente precisando de uma medicação e ele é, abre aspas, contra a medicação, ele não quer utilizar a medicação. Mas a medicação em alguns pacientes é como uma ponte, ele tira o paciente daqui, faz um caminho mais fácil para ele chegar aqui, né? Então a gente tem que ter um pouco essa desmistificação, tanto para a gente usar a medicação de uma maneira racional, quanto para a gente parar com essa questão de, meu Deus, quero perder 1, 2, 3 quilos
que eu tomo? É muito comum, até a gente ver em academia, o menino ganhou 2 quilos de músculo. O que você tá tomando? Fala, gente, calma aí, que é isso, não é? Eu acho que realmente falando de pecado, conforme a gente coloca a obesidade fora do âmbito do contexto de uma doença, que aí o uso de medicamento fica sendo como algo pejorativo. Como se fosse errado você usar medicamento, como se fosse um demérito seu emagrecer com o auxílio de medicamento. Também, você só emagreceu porque você usou o remédio. Mas é claro, né? Como se o medicamento invalidasse o seu esforço, o seu compromisso. Gente, a hipertensão, a gente trata e ninguém questionar, mas, cara, você está com pressão baixa, você está tomando remédio. Ainda bem que tá com a pressão baixa. Sua diabetes só está controlada porque você está tomando remédio. Ainda bem que tá com a diabetes. Ainda bem que tem o remédio. Mas na hora que a pessoa emagrece, ninguém fala ainda bem que você está magro. É um preconceito muito grande com relação aos medicamentos. Verdade, faz sentido. É um comportamento. Posso fazer uma pergunta? Claro. O Ozempic, Saxenda precisa de receita, correto? Não precisa? Não precisa. Na prática ou na teoria? A gente tem muitos medicamentos no Brasil. Por exemplo, o medicamento quando você vê com taxa vermelha, ele necessitaria de uma receita médica. Mas como não é uma receita controlada, retida, e ninguém vai fiscalizar, ninguém pede. Um medicamento que é super perigoso, não precisa de receita mesmo, mas que é super perigoso. Paracetamol. Se você tomar paracetamol, se eles ensinam práticas transaminase vão lá em cima, porque sobrecarrega muito, filho. Nos Estados Unidos, se tem tentativas de suicídio em uso gigante de Tilenol, de paracetamol, porque ele dá falência hepática aguda. E o tratamento é muito específico, não é comum pra gente, né? Você usa N-acetilcisteína venosa, aqui no Brasil eu acho que o barulho nem sabe o que é, só conhece como fluidificante, né? De secreção. E é um medicamento que você... Não, corticoide, cara. Corticoide é um que precisaria disso. Nossa senhora. Mas como ninguém cobra, você compra sem receita. E para vocês, quais são as consequências de um uso indiscriminado de um Ozempic, por exemplo? Eu vou deixar o João falar. Como não precisa de receita, quem quiser compra e usa, correto? Cara, primeiro sim. Primeiro que a gente começa a dar um entendimento errado da medicação. A medicação, quando ela começa a ser utilizada por uma finalidade para a qual ela não foi feita, com um grau de orientação inadequado, porque, por exemplo, se você começa a usar o Ozempic e vai na churrascaria, cara, você não vai passar mal. Você vai no registro difícil, você não vai passar mal. Então, isso começa a queimar a medicação, então isso começa a surgir os preconceitos, como já tem com sibutramina, como tem com anfetamínicos. Todos esses preconceitos, eles começam com o uso inadequado da medicação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nenhuma medicação é isenta de riscos. O que esse paciente está fazendo a mais? Ele precisa ter algum tipo de monitorização. Então, e terceiro ponto, o paciente ele já chega aqui no consultório, e isso talvez seja para o tratamento do emagrecimento pior. Não pior para a saúde do paciente, mas para o tratamento de emagrecimento. O paciente, eu já usei Ozempic, já usei Saxenda, já usei tarará, ele já usou todos os GLP-1, tudo que não precisava de receita ele já utilizou, e acaba que o ferramental ao longo da consulta ele fica prejudicado. A gente fica com menos ferramentas para trabalhar nesse paciente, porque ele já teve exposição a essas medicações, querendo ou não. Quando a gente usa um Ozempic, um Saxenda, um Trulicity, qualquer um desses canetinhos, o paciente ele tem uma resposta inicial boa, e a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta resposta não são tão boas assim. Então, a primeira exposição, segunda e terceira, elas fazem diferença sim para os pacientes. Então, acaba que o paciente ele queima a ficha à toa. Ele acha que a medicação, e é muito uma questão de cultura, ele acha que a medicação ela vai resolver o problema dele. Eu quero emagrecer, o que eu tomo? Eu quero ficar forte, o que eu tomo? Não é esse o primeiro caminho. O primeiro caminho é o nutricionista, é o educador físico, o médico ele dá apoio na parte, integra ali todos os profissionais, ele costura os profissionais para a gente conseguir trabalhar junto. E essa falta de entendimento, inclusive do jeito que está acontecendo hoje, é uma coisa que me preocupa muito mais do ponto de vista comportamental do que do ponto de vista farmacológico, bioquímico, que nem vocês estavam falando. E se existisse uma medicação que realmente emagrecesse? Cara, a gente ia ver um monte de zumbi nutrido andando. A pessoa ia comer Cheetos,
amendoim, sei lá o que, chocolate, balinha, ia começar alimentos palatáveis e ia estar magro. Então isso ia gerar um problema, aí sim, um problema tanto psicológico quanto fisiológico gigante. Então, assim, na minha posição, eu acho que esse seria o maior problema do uso indiscriminado. Esse é o maior problema. Como a gente conversou, né? A função do medicamento é te ajudar a fazer o que você precisa fazer. A partir do momento que você apoia somente no medicamento e não usa ele para te ajudar o que você precisa fazer, além do resultado ser menor, não vai sustentar. O medicamento ele tem uma eficácia limitada. Eu vou fazer um paralelo aqui, polêmico. Esteroides anabolizantes. Se você se entupir de esteroides anabolizantes, você não vai acabar pelo fisiculturista. Nem vai. Ele tem uma dieta, um monte de exercícios. Que é brutal, inclusive. Que é uma Completamente diferente. Então, não é só o medicamento. Não é para esse caso, não é também para obesidade. Então, quando você vê um uso indiscriminado, o paciente já cria uma resistência. Eu já usei esse e não funcionou. É caro, eu já usei e não funcionou. Aí você tem que mostrar para ele, mas você usou fora de uma estratégia. Você usou fora de um contexto. Existem diversas substâncias que têm uma atuação cinética, uma potencializa a ação da outra. Você estava fora de tudo isso que podia ter te ajudado. Então você usou errado. Por isso que não funcionou. O difícil é você convencer o paciente a pegar um medicamento caro, que ele acha que não funcionou, a usar de novo. E é um medicamento. Isso deve ser muito difícil, esse consultório pela você. É bem difícil. Sabe o que é difícil também? Você convencer o paciente que emagreceu que tem que continuar usando o medicamento durante um tempo para manter o peso tirado. Que ele acha que na hora que ele chega no peso, ele já pode largar tudo. E você sabe que é outra coisa difícil também? Você convencer que o paciente ele pode comer arroz e ele vai emagrecer. Nossa, é muito difícil. Você imagina um paciente chega lá e coloca pra ele um pão, um arroz e um chocolate na dieta dele. Ele fala assim, não, eu não vou fazer essa dieta, eu não vou emagrecer. Aí faz e emagrece. A pessoa conta. Pega o pão integral, passa óleo de coco, bota na chapa e come. Aí você fala pra ele, o seu colega do lado pegou um pão francês, colocou alface, tomate, presunto, vai emagrecer você. E o dele tá muito mais gostoso. Então, aí você fala, bom, mas é pão francês. Cara, você não tá olhando. Quando você olha a árvore, você não enxerga a floresta, né? Então, você não tá olhando o contexto do que é. E é isso, por isso que é bacana. Eu falo pra todo mundo. Quando você tenta que um médico faça a função do nutricionista, vai dar errado. Vai dar errado. É uma ciência muito elaborada a nutrição. É algo que exige um cuidado muito grande. E ela é muito comportamental. Ao ponto de que você tem que avaliar constantemente se o paciente está aderindo à dieta ou não. Exato. E isso é comportamento. Até porque, quanto tempo demora a sua consulta? 1h10. Você tem 1 hora para falar de nutrição com o paciente, mesmo se você soubesse? Aí minha consulta vai ser 2 horas, 1 hora de medicina. Vamos supor que sou formado em nutrição. Aí eu vou fazer uma consulta médica, mas vai ser 2 horas a consulta. Não tem. É Ainda tem inviável. que abordar de treino, de sono, higiene do sono. É inviável. É muita coisa. Então, às vezes as pessoas elas querem, como o João falou, o que você tomou. Cara, Mais rápido. se você pegar na internet, tem dieta de 1.200 calorias, Tem. 1.600 calorias. Se você fizer, você vai emagrecer. Tem 500. Eu coloquei, não, tem de 500 não, eu coloquei. Falta pra mim uma dieta de hipertrofia com 3.000 calorias. Aí ele disse, dieta bonitinha, tá? Calculado direitinho? Bonitinha. Mas falar que é individual, não tem como, né? Não. Mas a dieta Mas é que a gente está falando da personalização, do ping-pong. do Big Four. A dieta qualitativamente era linda. Se a pessoa seguir, vai funcionar. Aí funcionou. Agora, esse lance, vai seguir. O medicamento. Não, e Você vai tomar? aborda outras coisas, né? Não tinha horário, não, que hora que treina. Então, assim, Não, e aquela Toda coisa, né? individualidade. Tem um pão com manteiga, mas eu não gosto de pão com manteiga. Mas- Faço agora. tinha escrito lá frutas vermelhas. E esse paciente não come frutas vermelhas, não gosta de nenhuma. E aí? Eu não vou comer? O paciente não sabe. Ainda tem isso, né? O que é fruta vermelha, né? Isso. Não, você como é que chama? Blueberries. Cara, Cadê o pé? muffin. Cadê o Eu só conheço no muffin. Não é o muffin, né? Pode ser um muffin. Que eu só conheço no muffin, blueberry. Ô Gustavo, desde o ano passado tem muito zoom a respeito da tirzepatide. Monjaro. Mundial.
que acontece é o seguinte, o Mondial é a associação, na tirzepatida, na associação, é um medicamento, que tem ação em 2 receptores. O Ozempic, Saxenda, Victoza, Trulicity são análogos do GLP-1, que é um hormônio chamado incretina, que é produzido pelo intestino. A tirzepatida, ela é uma substância que ela funciona tanto no GLP-1 quanto no GIP, que é uma outra incretina. E o que se viu é que o GIP e o GLP-1, quando associados ao estímulo, tem um potencial de emagrecimento muito maior. Lembra que eu falei sobre substâncias que agem sinergicamente? O estímulo sinérgico também. Né? A gente tem estudos de mais de 10 anos atrás, por exemplo, com estimuladores do receptor de colecistoquinina. Não foi muito para frente, mas teoricamente o potencial era gigante. Né? Então, o Mounjaro, a tirzepatida, é um medicamento que ele tem uma potência muito grande com relação a isso. Evidentemente maior do que o Ozempic, né? Pelo fato de ser essa classe nova, de que é um agonista duplo, não é um agonista só do GLP-1, mas vai cair naquilo que cai em todos os medicamentos. Se não for colocado numa estratégia e com a intenção de você conseguir fazer o que você precisa, não vai adiantar. Pode ser triplo agonista, que a gente já tem estudo também. Pode ser o medicamento mais potente que for. Você não vai conseguir, porque ele tem uma atuação limitada e algo precisa ser sustentado. Quando eu falo para o paciente, por exemplo, você vai no nutricionista, aí eu pergunto para ele, como é que está a sua dieta? Você está feliz com ela? Porque você vai ter que fazer ela a vida inteira. Se você está se esforçando porque você quer emagrecer, ninguém se esforça a vida inteira. E eu vou te contar mais, se você está feliz agora, daqui a 10 anos, você é outra pessoa e essa dieta não vai adiantar, não vai adiantar. Então você tem que estar sempre modificando, você tem que estar bem, porque senão você vai parar de fazer. Faz período sem carboidrato. Não aguenta muito tempo, não. Você não dorme direito, você fica irritado, sem energia. Uma das coisas que fez a diferença no desenvolvimento cerebral do ser humano é a ingestão de carboidrato. Então a gente tem que saber que todo medicamento, por mais potente ou não que seja, ele tem que estar dentro de uma estratégia. E essa estratégia é comportamental nutricional. O medicamento ele vai emagrecer? Vai. Se você tomar um esteroide anabolizante deitado, você vai ganhar massa muscular. Se você fizer exercício físico, você vai ganhar mais. Se você associar uma dieta melhor, você vai ganhar mais. Aí você vai estar usando o medicamento fora de uma estratégia, igual uma pessoa usa um medicamento, um esteroide anabolizante deitado na cama, não vai ganhar massa muscular. Às vezes a gente precisa usar. É canetinha também? Caneta. Também. Às vezes a gente tem pacientes acamados que a gente precisa usar esteroide anabolizante, ele não pode fazer exercício. Mas se ele fizesse, ele ia ter um resultado melhor, mas às vezes é porque ele não pode. Às vezes a gente usa para que ele tenha condição de levantar e não fazer trombose, não fazer úlcera de pressão, né? Não fazer aquele machucado, ficar muito tempo deitado, um grande queimado. Exatamente, o grande queimado, a gente tem muitos trabalhos que então, mas existe um uso racional. E eu acho que o Mounjaro, por mais que ele seja muito potente, ele vai ser a minha dos olhos também. Quando chegar o triplo agonista, vai ser outra. A gente fica, a tocha vai passando, né? Era o Victoza, aí chegou o Saxenda, aí chegou o Trulicity, que foi primeiro semanal, aí era o grande diferencial. Pô, não quero fazer todo dia, eu faço uma vez só por semana, mas aí vale a pena fazer todo dia e perder mais peso ou fazer uma vez por semana. Aí chegou o Ozempic e quebrou a banca. Mas é assim, eu acho que tudo tem que ser dentro de uma estratégia. E aí isso tem que ser muito conversado com o paciente, porque às vezes o paciente ele chega no consultório querendo o medicamento que emagrece. E se você não coloca esse conceito desde o início, você não vai ter o resultado a longo prazo. Exatamente. Então, na sua opinião, vai ser só mais um. Eu acho que ele é revolucionário pelo fato da perda de peso, né? Ele é muito eficiente para perda de peso, muito eficaz. Vai ajudar bastante, porque a perda de peso motiva o paciente a fazer exercício. Claro. Então, eu acho que é uma revolução. Sim, não acho que ele seja apenas mais um. Mas se ele não for colocado numa estratégia, ele vai cair num lugar comum. Vai ser o Ozempic foi revolucionário. Foi. E hoje em dia a gente vê que ele... A gente vê que cai num lugar comum, que fora de uma estratégia,
Um monte de gente fala, eu já gastei muito e não funciona. Você acha que isso não vai acontecer com o mão de ar? Vai. Se não tiver dentro de uma estratégia, vai acontecer também. Apesar dele ser mais potente, ele é um medicamento excelente para perda de peso. Mas se não estiver dentro de uma estratégia, ele vai ser menos eficiente e você não vai conseguir sustentar. Agora, revolucionário a gente tem um agonista duplo e a gente olha nos estudos, a possibilidade de perda de peso é muito maior, 20%. E essa perda de peso, principalmente analisando a nível de avaliação física, essa perda de peso, geralmente, quando vocês estão trabalhando em consultório sem um nutricionista, sem um acompanhamento, essa perda de peso, ela é 100% ali de gordura ou tem um pouco de peso magro também? Que eu acho que isso é extremamente importante, porque chega em consultório paciente que faz o uso de medicação, às vezes até indiscriminadamente, não consegue fazer nada da minha dieta que eu passei, mesmo sendo hipocalórica, pula muita refeição, e quando a gente vai fazer a avaliação física, o paciente perdeu muito peso, mas perdeu muita massa magra, né? Até que ponto isso é saudável? Isso é um ponto interessante, que isso é uma coisa que eu converso com os pacientes, que inclusive conversei com uma paciente hoje. Ela virou para mim, João, eu sei que eu já tô magra, eu sei que já tô magra há algum tempo, mas você me pediu para eu reduzir a medicação, foi uma dessas injetáveis, e eu não tive coragem. Sabe o que eu falei para ela? Falei, ó, também essa sua bioimpedância aqui, você melhorou bastante. Você ganhou músculo, inclusive. Para você continuar evoluindo, você vai ter que comer. E ou você ganha músculo, ou você usa essa medicação. Vai chegar uma hora que não vai dar para fazer os dois. Então, e principalmente para aqueles pacientes que precisam perder 1, 2, 3 quilos, normalmente mulheres. Quer perder 3 quilinhos aqui e tal. Cara, não vai usar, vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar, você não vai precisar comer o que você precisa com o uso dessa medicação. Então, é muita questão da individualização. Agora, no paciente obeso especificamente, aí sim, aí não é mais uma questão de adequar o paciente dentro da estratégia, ver se essas medicações injetáveis, elas adequam para o paciente, porque a questão calórica para ele, para mim não é tanto uma questão problema, porque isso vai ajudar ele a regular o apetite dele, né? Tanto é que quando a gente pega o paciente e deixa ele livre para comer usando uma medicação dessa, ele vai ter uma ingesta calórica naturalmente menor. E se essa ingesta calórica naturalmente menor for uma dieta calórica montada, estruturada e acompanhada, o resultado dele tem que ser muito melhor do que nos trabalhos. Então, é tudo uma questão de cenário. Então, vai chegar um ponto que esse paciente obeso, agora o que você está querendo não é mais compatível com o Ozempic. E hoje eu sou muito adepto a uma questão de que a obesidade sim, ela é uma doença crônica, enquanto o paciente ele permanece obeso. Porque há uma diferença muito grande, como eu falei, entre o paciente obeso e o paciente magro em termos de comportamento e de apetite. O paciente obeso ele é de um jeito, o paciente magro ele é de outro. Claro que é como aquele paciente que ele pode ter uma recaída, o paciente magro, mas ele é diferente. Então, será que é necessário a gente manter uma medicação supressora de apetite pro resto da vida? Tudo bem, por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, por um curto espaço de tempo depois que o paciente emagreceu, mas pro resto da vida? Isso é um questionamento que a gente talvez só vai ter as respostas um pouco mais à frente, mas eu estou tendencioso a achar que não é pro resto da vida para algumas pessoas, para outras talvez sim. Irã, o que você acha, Gustavo? Tudo é individualizado, né? Não sei se algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Quando você tem um medicamento em que o principal mecanismo de ação dele é a restrição de ingesta, que é isso, o principal mecanismo de ação que é a saciedade. Então, a gente vê que você reduzindo muito a ingesta, você não vai conseguir selecionar, se isso fosse possível, tendenciar a perder mais ou menos isso ou aquilo, ou gordura ou não. Não tem como. Gente, eu vou dar um exemplo drástico sobre isso. Vamos colocar cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela pega paciente obeso e cria uma doença desnutritiva. Não é à toa que após a cirurgia são necessários suplementos. Que você modifica
que você cria, eu sou super a favor de cirurgia bariátrica, tá? Eu não estou falando contra. Só estou mostrando para vocês que quando você faz uma restrição desse tipo com a cirurgia bariátrica, você vai perder massa muscular. Ninguém vai perder só com a cirurgia bariátrica. Qualquer restrição é muito difícil. Seu corpo estando direcionado para um catabolismo, você criar massa muscular. Com os medicamentos, às vezes, você consegue criar massa muscular durante o processo de emagrecimento. Ou um paciente que não comia nada de proteína, não fazia musculação, ele começa a ter uma restrição calórica, mas agora ele tem proteína e estímulo do exercício. Ele vai ganhar massa muscular enquanto está emagrecendo. Mas veja como é individual. Com certeza. Agora, se você coloca só um medicamento que reduz 20% do peso, vai perder só de gordura, porque ele está reduzindo tudo. Vitamina, proteína, água. Então, ele reduz tudo. Não tem como você ter um medicamento mágico que vai lá tirar só gordura, cara. Só aquele glicogênio também. Não, e esse é um ponto importante, Gustavo, porque isso alerta, inclusive, as pessoas que usam essas medicações indiscriminadamente. Vão perder quilos e quilos de massa muscular ali loucamente. E é aí que vai o problema, né? É. Quando parar, metabolicamente, essa pessoa tá mais lenta, porque tem menos que magro. Tudo que a gente tem mais experiência. Análogo de GLP-1. O que a gente vê? Se a gente vê no análogo de GLP-1, a sonolência é como um sintoma. Fadiga, cansaço, análogo de GLP-1, né? Então é um sintoma que é muito frequente. Associado a isso, a perda de peso, o déficit calórico, toda vez que a gente emagrece, o nosso corpo se defende. Você tem o quê? Você tem a leptina lá em cima. A leptina é um hormônio produzido pela célula de gordura. Tá lá em cima. Ele é responsável por te dar saciedade. Aí, cara, tem bastante gordura aqui, não precisa comer tanto. Quando você emagrece, o nível de leptina cai. Ou seja, diminui aquele hormônio que manda você comer menos. Além disso, fisiologicamente, a gente tem um mecanismo de alerta. Queda dos níveis de leptina é um sinal de desnutrição do corpo. E aí começa a resposta ao remédio, resposta inflamatória. É uma situação de estresse. E a primeira coisa que o corpo vai fazer é o quê? Jogar o metabolismo para baixo. Vai fazer com que você aumente hormônios que aumentam a fome e jogar o metabolismo para baixo. Se você aumenta a fome e diminui o metabolismo, a tendência é engordar. Então, durante o processo de emagrecimento, já há uma tendência a você não ter uma ingesta adequada e estar propício a reservar. E a gente não reserva como músculo, a gente reserva como gordura. Então, aquele paciente que acabou de emagrecer, quando ele come, preferencialmente ele vai estocar, porque o corpo dele está em alerta para déficit. Então, perder a massa magra durante o processo de emagrecimento é uma realidade. E aí a gente tem que evitar ao máximo, segurar. Às vezes a gente consegue até ganhar, mas é aquela coisa que a gente falou, individual. O uso a longo prazo é individual. Tudo tem que estar dentro de uma estratégia, senão não vai sustentar e às vezes você não tem nem o resultado que você quer. É verdade. Você imagina, o paciente ele vai usa uma canetinha dessa, se mata no cardio, faz uma dieta extremamente hipocalórica, o corpo ele vai entrar em um sinal de alerta violento, vai perder músculo mesmo, vai ter uma tendência a reservar gordura ali na região de tronco, então vai virar... Não vai ficar legal. A estética do paciente ela não vai ficar legal. Então, como o Gustavo falou, tudo tem que estar dentro de uma estratégia. Tudo. A questão da leptina ela muda com o emagrecimento, a questão da sensibilidade, a questão da resistência, a questão da sensibilidade insulínica, da resistência insulínica. Tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Uma medicação que eu gosto bastante, Gustavo, é uma associação bupropiona com naltrexona. Excelente. Porque é uma associação que ela atua justamente, ajuda justamente essa questão do comportamento. A bupropiona, ao mesmo tempo que ela... A questão do chocolate. O paciente gosta de comer um chocolatinho quando ele chega à noite. A bupropiona ela vai ajudar o paciente a não sentir tanta falta assim desse chocolate. Ao passo que a naltrexona vai fazer com que quando esse paciente ele come esse chocolatinho, ele esperava que fosse mais gostoso. Ele vai sentir menos prazer. O cérebro também. Envolve vias de dopamina, né? Vias de prazer. Então, são medicações que ajudam o paciente a seguir um plano alimentar, a se manter ali. Poxa, eu não tô mais sentindo tanto falta de chocolate, não tô sentindo mais tanta falta desse lanche aqui, deixa eu comer aqui, deixa eu ver o que é pra comer. Arroz, feijão, carne, salada. Tá, vou comer isso. Então, isso ajuda bastante. Gosta? Demais. Por quê? A bupropiona, a gente estava sempre conversando aqui sobre o quanto é comportamental o excesso de. Vamos pensar num fumante.
pessoa que é tabagista, ela fica nervosa. Precisa fumar. Fica mesmo. Só preciso fumar. Se eu tomo um café, eu preciso fumar. O gatilho pra fumar é o café. Que é outro dopaminérgico, né? E a bupropiona, segure. Ajuda o paciente a parar de fumar. Segure esse impulso. E a mesma coisa com relação à alimentação. Na alimentação, a bupropiona vai fazer com que o paciente segure essa vontade de ir lá comer errado. A naltrexona, que, como o João mesmo falou, ela inibe esse feedback positivo. Eu comi e aquilo me dá prazer, cara. Vai dar menos. A gente usa a naltrexona como antagonista para pacientes que são usuários de drogas ou opioides, que ajudam eles a parar de usar drogas ilícitas, drogas injetáveis. Em doses muito mais altas. Então, sabe, a dose, inclusive, que se usa na associação com bupropiona e naltrexona, não existe de naltrexona separado, porque ela é muito baixa. Né? É 8 miligramas, né? Então, a gente pode chegar aí até 32 miligramas, a gente vai ver a naltrexona, a gente não tem naltrexona de 8 miligramas, 16 miligramas, que existe. Então, são medicamentos que, além de atuarem cada um nesse lado, um potencializa ação do outro. A sinergia que você falou. A sinergia, a naltrexona faz a bupropiona. E aí, com isso, a gente tem ainda o quê? Um aumento do metabolismo associado à bupropiona e naltrexona. Um dos principais efeitos colaterais é boca seca, náusea e boca seca. Por quê? Porque aumenta muito. Aumenta o metabolismo, melhora o controle da ansiedade. E você vai individualizando. Depende da ansiedade, né? Exatamente. Por exemplo, Tem pacientes que dá uma assustadinha com o bupropiona. existem medicamentos que não são específicos para emagrecimento. E nem tem ação, às vezes tem ação neutra de emagrecimento, mas controlam tanto a ansiedade que o paciente emagrece. Exato. Né? A gente Caso talvez a sibutramina entraria como nesse processo? Não, ele é anoxígeno mesmo, né? A sibutramina diminui o apetite mesmo, na raça. A sibutramina, ela não gera, apesar dela ser classicamente um antidepressivo, ela não gera essa ação que a bupropiona e naltrexona segue. A sibutramina, o estudo, como foi publicado, o SCOUT, ele foi feito com pacientes que em bula, não se sabia, né? Não deveriam tomar. Pegaram pacientes que já tinham infartado, que já tinham AVC, hipertensão descontrolada e usaram a sibutramina, isso que ele chama SCOUT. E aí fala, sibutramina mata. Não. Esses pacientes, a gente viu que eles não podem tomar. Os pacientes que não têm isso, é joia. Entendeu? Mas assim, a sibutramina, existe um lugar para ela, que é do grande comedor. E a nossa maior realidade que a gente tem, na grande maioria das vezes, não é do grande comedor. É do beliscador ou da alimentação hedônica, do que você escolhe para comer e comer errado porque te dá prazer. São raros os casos, não falo que não existem, mas a grande maioria não são de pacientes que comem 2 pratos no almoço. Difícil. Não é? Mas esse paciente que come 2 pratos no almoço e ele existe, Existe. esse se beneficiaria dessa sibutramina, que ajuda o grande comedor. Dependendo da quantidade, a gente teria que usar outros medicamentos. Transtorno compulsivo alimentar periódico, a gente usa uma anfetamina. A gente usa lisdexanfetamina, que é uma anfetamina. Que é bem gasto. Que é o Venvance. A gente usa, né, para transtorno compulsivo alimentar periódico. Mas serve para todo mundo? Não serve. Não existe nada que seja. E aí é o cenário, né? Tem que entrar uma psicoterapia mais intensa. É o que a gente Uma conversa desde o início. Se você usa qualquer medicamento ou qualquer associação sem planejar como vai ser gasto calórico, atividade física, como isso vai sustentar, você não vai conseguir. Você tem que colocar, não existe esse é melhor que esse. Não existe isso. Existe qual que é melhor para você. E a gente só sabe quando o paciente usa, não funciona e ele volta. Porque se não funciona e ele não volta, ele não vai corrigir. E como é individualizado, você tem que saber o que funciona e o que não funciona. Se você vai no nutricionista e passa uma dieta e você fala, cara, não consegui seguir, você não seguir aquela dieta, não vai voltar nele nunca mais. Você perdeu um bom nutricionista, às vezes, porque o cara podia adequar a dieta para você. E assim como é a dieta, é o tratamento. Ele tem que ser individualizado. Tem que ter um feedback. Tem que ter. Você tem que ter. Se você não tiver isso, né, você não vai conseguir. Mas é um medicamento que é muito bom, porque ele atua no comportamento. Aí a gente pega assim, um medicamento que atua no comportamento, um medicamento que atua na saciedade. Você tá vendo que eu tô usando mais de um medicamento? Isso quer dizer que é ruim? Não. São medicamentos que agem de forma diferente. O Ozempic
bastante saciedade, desfazia plenitude gástrica. Esse daqui melhora a sua relação com a comida, diminui a sua compulsão por comer. São 2 medicamentos. Quer dizer que você está pior? Não, quer dizer que a obesidade, que é fruto de vários fatores, você não está tratando só um. E aí você vai tratando vários. E essa é uma das coisas difíceis, né? Uma das coisas mais difíceis no consultório é você mostrar para o paciente que a medicação é só uma pecinha no quebra-cabeça. Eu preciso do nutri, eu preciso do personal de preferência, ou que ele faça uma atividade física no mínimo, e eu preciso muitas vezes de um psicoterapeuta. Então, o paciente muitas vezes ele não quer fazer essa base e ele só quer usar o remédio. Ele quer o remédio, emagrecer com aquilo. Ele quer o milagre. Ele quer que a gente emagreça eles, né? A gente médio, fosse o Arthur pelo menos. Mas sabe por quê? Ele tá cansado de levar a culpa sozinho. Então ele fala, cara, me ajuda porque eu sou incompetente. Ele chega machucado. Tem que mostrar o caminho, né? Não adianta. Tem que tentar mostrar o caminho. O paciente, ele chega pra você, pro consultório, pra ele sair de casa, agendar uma consulta, pagar uma consulta. Hoje eu não falo que nem valor da consulta. Nossa moeda mais preciosa é o tempo. Isso mesmo. Eu falo, principalmente, cara, eu tenho 2 filhos, meu namorado tem 2 filhos, então são 4 crianças. Galera. Pô, queria estar com eles, e você tá... O seu trabalho te toma um tempo com as crianças, mas toda hora você tá nessa balança, né? E aí você pensa assim, cara, o tempo que ele dispôs pra estar lá com você, que aquilo é muito importante pra ele, é porque ele tá bastante chateado, porque ele já tentou muitas vezes e não conseguiu. Então a gente tem que tirar essa carga dele. Falar, cara, somos nós. Porque ele vai chegar pra você achando que ele é ruim, que você tem que resolver o problema dele, porque ele não consegue se ajudar. Se você não empodera o paciente, ele não vai melhorar. A gente não faz isso no diabetes. Paciente diabético bem controlado é aquele que se cuida, que se monitora. Não é? O paciente fala, cara, ele é um paciente que está sempre monitorando a glicemia, tocou da dieta, ele se cuida. Você tem que empoderar o paciente com emagrecimento, então. Só que ele chega para você achando que ele não é nada. Porque ser obeso é feio, ser obeso é errado, não é saudável, é verdade. Mas é muito criticado como incompetência dele. Falta de força de vontade. Ninguém enxerga. Eu acho que isso é uma das maiores injustiças com obesos. Vamos colocar o Tem que obeso... falta de força de vontade. Você acha que o obeso Isso é terrível. dorme bem? Não dói. Não dorme. O excesso de peso é uma das maiores causas de apneia obstrutiva. Ele quer falar ronca a noite inteira. Tá? Não dorme bem. Acorda cansado. Ele tem a satisfação dele de se olhar, de se sentir bem. Ele tá frustrado na hora que ele olha no espelho, que ele bota uma roupa e não serve. Então você quer que esse cara, que tá completamente desmotivado, e várias vezes as pessoas falam, você tá errado, mas você também é sem vergonha. Né? É terrível isso. Não, é terrível. Aí se você não empodera ele, ele não vai conseguir fazer a parte dele. O atacante, o lateral, o goleiro, cada um tem sua parte. Mas é um time. Então você precisa falar, cara, você consegue, eu vou te ajudar. E você acha que não consegue, mas eu tenho um remédio aqui que pode te ajudar. Vamos ver se ele funciona. Vamos ver se ele vai ser bom para você. Se você consegue fazer usando ele. Mas você vê que é diferente. Você consegue fazer usando ele. E não vou te passar um remédio que permanece. Fator motivacional, nesse caso dos profissionais, tem que ser... É fundamental, Arthur. É fundamental. É fundamental. Porque é muito comum. A parte nutricionista, do personal. Totalmente. É muito. Eu já fui personal, né, João? Tinha cliente que chegava assim, a aula é 10 horas. De 10 às 11, o cara chegava às 10h40. Pra não treinar, porque tinha preguiça. Então, assim, tem que motivar, ligava. Vamos lá, tô aqui te esperando. É porque a maioria dos pacientes, eles não têm problemas metabólicos. Eles não têm obesidades hormonais, como muita gente acha. Todo mundo acha. Tem hipotireoidismo, tem testosterona baixa, isso tem aquilo. Eu acho que todo mundo que é baixo tem algum déficit de GH, né? É a causa mais rara que a gente tem de baixa estatura, déficit de GH. Isso todo mundo acha que tem, né? Eu já achei. Eu já sei, né? E, na verdade, é simplesmente o paciente ele não executa aquilo. Não executa o que tem que ser feito. E aí você vê, esse cara que ele não executa porque ele tá cansado, não dorme bem, tá frustrado. Estressado. Aí você tem que motivar ele, você tem que ajudar ele. Essa parte humana é fundamental. Mas aí, abraçar o cliente, abraçar o paciente
Que nem você falou, estamos juntos, vamos nessa. Mas aí, bichão, você motivou, você tá com uma baita responsabilidade na mão, que agora você tem que corresponder. Sim, Mano, com certeza. porque senão o rebote vem dobrado. Eu pequeno, né? Né? Tudo torna responsável. Mas é uma baita responsabilidade. Com certeza que eu te falo, uma parceria. Hoje em dia eu tenho pacientes, esse tempo aí, há 10 anos, eu tenho pacientes que estão comigo há 10 anos. 6 todos. Tá conversando isso com uma paciente É minha. mais. É muito legal. O paciente minha, ela tem uma história de vida muito legal. Ela trabalhava no banco, extremamente frustrada. Morava aqui no Brasil. Cara, tô muito chateado. Foi empreender e foi mudar pra Goiânia. Abriu uma empresa de assessoria financeira. É empreendedor. Rapaz, a mulher tá voando e feliz. E parte disso também foi o processo de emagrecimento que motivou ela. E isso é uma coisa interessante, Gustavo, porque quando os pacientes eles emagrecem, eles se sentem capazes. É uma capacidade de realização. Né? Se eu conseguir fazer isso, eu sou capaz de fazer coisa pra caramba. Cara, um emagrecimento tá relacionado a uma alimentação. Se tu consegue vencer isso, que é uma guerra diária, várias vezes ao dia, tu se torna muito forte, né? Literalmente. Pessoal, muito bacana o papo. Dá vontade de esticar mais, mas os meninos têm que dormir. Tem que botar as crianças pra dormir. Tem que ir lá. Eu e o Gustavo, a gente tem que botar as crianças pra dormir. Só tem a pena. O Arthur ainda não, só tem um husky. A minha preocupação, a minha preocupação quando eu vi, eu falei assim, cara, eu tenho TDAH, eu falei, eu sou meio que verborreico, né? Eu falei, meu Deus, cara, eu vou chegar lá, vou ter que ficar me segurando pra não ficar falando o tempo todo, né? Eu não vou deixar ninguém falar. Mas, obviamente, assim, a gente vai aprendendo a conviver com isso, né? E eu acho que a obesidade é isso, é você aprender a conviver, você saber que tem coisas que você, para não ser obeso, não voltar a ser obeso, você vai ter que ter estratégias para ser feliz sem ganhar peso, porque aquilo que te deixava feliz antes vai te fazer ganhar peso. É algo que eu gosto de explicar também no consultório, que a maioria dos pacientes acham que o emagrecimento é uma curva desse jeito, que assim, ó, cada mês. Nunca vai ser assim, Gustavo, nunca vai ser assim, João. É totalmente oscilatório, né? Vai, volta, vai, perde um pouquinho, volta. Vai tirar umas férias, vai seguir uma dieta, tu vai malhar todo dia. Tu vai agora tu tem sorte, que você acha que tu vai fazer tudo bonitinho como você estava acostumado. Existe uma oscilação que é natural, né? Uma gordurinha faz parte do processo. E aí que tá o processo de acompanhamento com toda a equipe. Volta no Nutri, volta no teu médico, fala com o teu psicólogo, volta pra academia, né? Não é porque tu caiu que tu vai ficar no chão. Eu sempre gosto de falar essa frase. Caiu, levantou, faz parte. Ganhou um quilinho ali de gordura, até que o seu Nutri ganha. Se eu tirar férias, eu vou ganhar uma gordurinha. Vamos voltar, volta pra sua dieta, vamos treinar, vamos fazer uma avaliação física aqui, ver se perdeu massa magra, vamos mudar um pouquinho o estímulo. Excelente. E é isso. Isso é uma grande amiga minha nutricionista, aí você falou algo agora que para mim é essencial. Você errou, volta pro trilho, não supercompensa. Exato. Se você supercompensar, meu Deus, eu errei, então hoje eu vou almoçar salada. Cara, volta pro trilho. Não tenta supercompensar, porque é você pegar um elástico que você fazia assim e ele volta pro lugar, você esticar ele até aqui, ele não vai voltar pra cá. Se você esticou demais o elástico, ele vai vir pra cá, pra depois pra cá e até chegar no meio. Então, se você errou, volta pro trilho. Volta pra rotina, né? Se você for supercompensar, você vai viver oscilando. Aí você erra demais, aí é muito... E é treinamento, né, cara? Saiu da rotina, volta pra rotina. Quanto mais tempo a gente gastar na consulta, conversando com o paciente, sem subestimar o entendimento dele, do medicamento, sem subestimar o entendimento dele, do tratamento, e colocar para ele a real necessidade dos medicamentos e qual o papel dos medicamentos no tratamento, que é auxiliar ele a mudar, a gente, fazendo isso, a gente consegue. Se a gente ficar prestando atenção só em exames laboratoriais, aí você, meu amigo, vai ser substituído pelo chat GPT, porque vocês vão ter o mesmo resultado. Não é um resultado bom. Então, a gente precisa humanizar um pouquinho mais as coisas. Cada vez mais, as consultas mais
rápidas, sem escutar o paciente, sem prestar atenção em aspectos da vida pessoal, da vida conjugal. Tanto que muda a vida conjugal de alguém que emagrece, né? Absurdo, né? Salva casamento, né? Salva casamento. Às vezes separa, né? Porque às vezes um emagrece, o outro não. E aí fala, não, agora eu tô recebendo um elogio em casa que eu não fora que eu não recebi em casa. E o outro que não emagreceu fala, agora você tá paranoico, que eu só quer malhar. Não sei se separa, né? É isso mesmo. Tem que ser em dupla, né? Mas, assim, são vários aspectos da vida da pessoa que a gente tem que olhar, né? Profissional, pessoal, e não apenas dieta, não apenas exame, né? Porque é algo que vai acompanhar ela a vida inteira, né? Ela vai estar sempre, se ela não modificar o jeito dela, ela vai voltar às fontes de prazer de antes que levaram ela. Então a gente tem que ajudar ela a achar um novo caminho para a felicidade. E a gente não consegue isso sem escutar. Então a gente tem que dedicar um pouquinho mais de tempo, né, para escutar e um pouquinho menos de tempo no Medicase em mostrar que sabe esse medicamento, que é o último medicamento, e ficar falando difícil para o paciente. A sua função é ser um intérprete para o paciente. Não ficar vomitando um monte de palavras que ele não entende. Eu gosto de falar, de transformar a consulta no que ela realmente tem que ser. A consulta é uma consultoria. Então você tem que... O que o paciente ele quer? Ele tá assim, ele quer chegar aqui. Você tem que mostrar para ele qual que é o caminho que ele tem que seguir de uma maneira que ele entenda. Ele tem que entender como é que você vai dar uma consultoria para um paciente que o paciente não entende. Não faz sentido. Exato. Não adianta nada um nutricionista ficar falando de fisiologia, bioquímica e o paciente não vai entender nada. Pessoal, muito bacana a conversa. Obrigado, Arthur. Obrigado, Austral. Foi bom ver vocês, né? Que agora é só online, né? E tempo que eu não te vi, hein? Isso aí, Eu não acho que eu não te vi. Eu acho que não. Pô, João, quase deixa que era pra mim. É engraçado, né, cara? A gente tá passando, outros dias eu encontrei um médico, falou, doutor, você foi meu preceptor. Eu falei, rapaz, com filho, você tá achando que eu tenho 60 anos, cara? Cara que é um prodígio. Nessa história, assim, é muito bom rever os amigos, é muito bom aprender com vocês. A gente vê que todo mundo tem uma boa intenção do paciente. Eu acho que essa corrente do bem que a gente tem que manter, de ajudar o paciente, né? É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Esse foi mais um Endocast. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima.